Olá, seja bem-vindo você ouvinte Band News FM sintonizado com a gente em mais um Band News em Forma. Seguimos juntos aqui falando de saúde, de esporte, que você investe em tênis de alta performance, em suplemento, em vitamina, em metas para acordar cedo, bater ali o seu tempo no treino. Mas tem um desafio que acontece na sua cama e que às vezes não é levado a sério, que é o sono, Camila Riche. A gente não pode deixar de falar dele quando a gente monta a nossa planilhinha de performance. Pois é, olha, eu tenho que te dizer, Isabela, que não é só quando a gente monta a nossa tabela de performance, né? O sono ele é fundamental para a gente realmente ter uma saúde decente, uma qualidade de vida, e se a gente busca qualquer tipo de resultado, até de sobrevivência, a gente precisa ter um sono bom. Então, imagina para quem solicita muito do corpo, solicita muito do organismo e busca uma melhora ou, pelo menos, conseguir manter uma rotina certinha dos treinos. Literalmente, sem um sono de qualidade você não vive, isso faz parte do funcionamento do nosso corpo. E para falar sobre isso, hoje no Band News Informa, a gente recebe aqui na sala digital da Band com o Google o Dr. Leonardo Hirão, médico do Comitê Olímpico Brasileiro, especialista em medicina do esporte. Oi, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado, Camila, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Sempre falar de medicina e esporte para mim eu adoro, né? Então é um tema que eu sou fascinado. Temos mais uma voz da experiência conosco nesse Band News em Forma, digitalmente acompanhando o episódio de hoje, o Dr. Felipe Barros, neurologista do Núcleo de Medicina do Sono do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, estou super feliz de estar aqui. Vou começar já do básico. Primeiro passo ali, vamos explicar para os nossos ouvintes o que o sono faz no nosso cérebro, o que acontece, doutor Felipe, enquanto a gente está nesse processo de adormecimento, sono mais profundo, por que a gente precisa tanto dar esse restart todo dia no corpo? Essa é uma excelente pergunta e também é algo que a gente se pergunta. A gente passa hoje 1/3 da nossa vida dormindo e todos os animais têm algum tipo de sono ou algo parecido. Então, a gente se pergunta, tem que ter alguma vantagem para você passar tanto tempo em repouso? E a gente, de estudos ao longo dos últimos anos, viu que existem vantagens para o cérebro, para o corpo e para a sua saúde em geral. Para o cérebro, é essencial para a sua consolidação de memória e aprendizagem. Então, a gente fala muito que tem aquele sono da sabedoria, e isso é verdade. Quando você tem uma noite adequada de sono, você consegue aprender e consolidar as informações que você teve exposição durante aquele dia. Também é muito importante para a sua saúde cardiovascular. A gente sabe que um sono adequado reduz a sua pressão arterial e diminui efeitos nocivos que vão deixar você com mais chance de ter um diabetes ou um colesterol mais alto. E o sono também tem um efeito importante de reparação muscular. A gente sabe que uma parte da hipertrofia, desse aumento de massa muscular, que muitas vezes a gente deseja quando faz uma atividade física, um foco em performance, acontece durante o sono. Doutor Leonardo, e a relação do sono com o esporte? O doutor Felipe já trouxe pra gente um pouquinho do geral dessa relação. Minha avó, Camila, dona Vera, costumava dizer que sono é remédio. Tinha que ir ali, quando estava doente, também ter o sono junto com o tratamento para garantir um tratamento completo. Isso acontece no esporte também, quando a gente está falando da preparação de atletas olímpicos, mas até nós, meros mortais, quando estamos treinando, precisamos ter um treinamento diferente no nosso sono? Com certeza. Quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, a gente sempre pensa em treinamento, na parte nutricional, que é o que vem na cabeça primeiro. E muitas vezes a gente se esquece de um pilar muito importante, que é a parte da recuperação. E o sono de qualidade é o que vai trazer essa recuperação. Óbvio que não é só isso, mas é o fundamental, né? Então, quando a gente fala em esporte de alto rendimento, a gente coloca o que é prioritário. E o sono de qualidade é algo que é prioritário para a recuperação de um atleta. Então, não adianta se você treinar muito bem, se alimentar bem, e se você não priorizar esse sono
se você não cuidar do sono, se você não tiver, né, estudar sobre isso e estiver monitorando, né, porque isso faz parte da recuperação. Então, boa parte dos ganhos, né, de adaptação que você tem do treinamento acontecem durante essa fase do descanso. Então, isso é fundamental, né, para se recuperar de um treino exaustivo, de uma prova, o sono é fundamental. Como que a gente podia, nos dois casos, acho que tanto para o Dr. Felipe como para o Dr. Leonardo, a pessoa que chega, o atleta que chega e que fala assim, eu não preciso de muitas horas de sono, né? Então, uma pessoa que não seja atleta, como tem pessoa, se eu dormir 5, 6 horas, tá ótimo. Como é que a gente sabe que 5, 6 horas para uma pessoa tá bom, para ela ter uma recuperação e todos esses benefícios, e uma pessoa que precisa de 8, 9 horas? Porque será que a pessoa que tem 5, 6 não precisaria de 8? Ou a de 8 poderia ter 6 e também estaria tudo bem? Existe alguma maneira de saber isso? Essa é uma excelente pergunta. E hoje a gente tem esse mito, né? Essa autodiagnóstico de você ser um dormidor curto, uma pessoa que fica bem com menos de 7 horas de sono por noite, muito frequente. A gente vê na literatura que 1 em cada 3 pessoas dorme menos do que 7 horas de sono por noite. Mas quando você vai ver quem que fica bem de fato, e com isso, que a gente chama de dormidor curto, é algo muito raro. 5% das pessoas só precisam de menos de 7 horas de sono por noite. Ou seja, quem falar isso, a gente pode dar uma bronca, né, doutor? Desculpa, quem chegar e falar, a minha irmã fala, eu só preciso de 5, aí eu se eu dormir 5 horas eu tô ótima. Nossa, eu tô imprestável. É mentira, então, a não ser que ela esteja dentro dos 5%, tá tudo certo. O que a gente tem hoje é uma epidemia de privação de sono. As pessoas se treinam, se condicionam para achar que ficam bem, dormindo menos. E aí, quando a pessoa sente os efeitos dessa privação de sono no dia a dia, cansaço, falta de atenção, falta de energia, tenta justificar com outro motivo. Fala, é minha alimentação, tô passando por muito estresse. E nunca olha esse pilar fundamental que é o sono. E não tem, doutor, um exame que a gente possa fazer para descobrir essa quantidade ideal? Seria incrível, né? Se isso existisse. Olha, sua quantidade ideal são 8 horas, que na minha cabeça a minha quantidade ideal é sempre quanto mais melhor, né? Quanto mais eu durmo, nossa senhora, para mim é uma bênção. Mas não tem como a gente ter essa noção ou tem? A gente tem alguns exames que conseguem monitorar o seu sono. E, em parte, a gente vê como que fica a sua qualidade de sono ao longo das horas que você tem para dormir. Mas o que a gente tem hoje de estudos é que muito mais importante do que um exame, do que um relógio que você usa para dormir, é se você tem um sono reparador. Esse que é o padrão ouro, que a gente mais procura. É você acordar e falar, eu dormi o suficiente, eu estou descansado ou descansada para aguentar o dia. Sono reparador ele é essencial, né? Pra gente conseguir trabalhar, pra gente conseguir fazer as atividades básicas da vida, mas quando a gente está falando de esporte, de treinamento, influencia diretamente, como o doutor trouxe pra gente mais cedo. E falando de treinamento amador, isso também é uma questão, né, doutora? A gente às vezes pensa que é só o atleta de alto rendimento que precisa de um cuidado específico, que precisa ter uma rotina mais regrada. Mas até para quem tem um objetivo mais básico, entre aspas, de hipertrofia, de emagrecimento, também influencia, né? Com certeza. A gente tem que entender, né, que o atleta amador ele é muito heterogêneo. Então, você vai ter atletas amadores que querem performar mesmo e tem a rotina igual ou muito parecida de um profissional. E tem atletas amadores que querem objetivos menores, assim, menores eu não diria dessa maneira, mas assim, outros objetivos, que seja cuidar da saúde, ter algum ganho estético, enfim. E aí o sono também tem um papel fundamental e geralmente, assim como no alto rendimento, também é negligenciado no esporte amador. Então, acho que boa parte do que a gente conversa, eu pelo menos converso muito com meus pacientes, atletas, né, de alto rendimento, é isso. Que precisa, eu estou tendo muita lesão, o que eu faço para melhorar a minha imunidade, o que eu faço para me machucar menos. A gente tem que passar por essa questão. Como é que está seu sono? Né? Como é que está a sua alimentação? Então, você tem que passar por todos esses passos.
É repetitivo, pode ser um pouco chato, mas é muito importante. E é assim que a gente consegue, né, melhorar esses parâmetros que são os mais importantes, aí a gente passa para parâmetros menores. Eu falo sempre assim, que você tem as grandes pedras. Então, uma boa noite de sono é uma grande pedra. Se você não arrumar isso primeiro, você não pode ir para as menores, né? Então, isso é algo que é muito importante. Ao mesmo tempo, o seu treino está muito ruim, você tem que ajustar o treino primeiro. Não adianta ser, o que você acha de comprar um equipamento, um tênis? Não adianta. Um relógio, não adianta. Você primeiro precisa ajustar o que é mais importante. Claro. Leonardo, e o atleta que busca essa performance, principalmente o profissional, né? Tem até alguns amadores que buscam um resultado e que fazem isso, mas eu acho que mais o profissional, eles têm uma rotina diária, onde normalmente eles conseguem colocar ali na semana, inclusive, durante o dia, algumas horas de sono, fora o sono noturno. Né? Então, assim, à tarde, às vezes das 2 às 4, eles dão uma dormida, ou no final da manhã treina bem cedo, entre 11 e meio-dia, não importa. Esse sono, ele ajuda, como o sono, ele ajuda ou ele poderia substituir se a pessoa não dormiu muito bem à noite? No que ele vem? Ou ele vem só para você descansar e conseguir treinar mais forte, ou treinar, atender a demanda do treino? Conta naquelas 8 horas, eu posso fazer uma conta de, eu dormi 5 à noite e compenso 3 no cochilo da tarde? O que acontece é que a rotina de um atleta de alto rendimento geralmente é muito puxada e às vezes eles têm que acordar muito cedo, né? E geralmente essas horas de sono acabam sendo insuficientes. Então existe mesmo o tal cochilo após o almoço, ele acontece. O que a gente geralmente recomenda é que isso não dure mais do que 1 hora, para não interferir no sono da noite, né? E inclusive algo que a gente recomenda, por exemplo, como os atletas de alto rendimento viajam muito, e às vezes eles têm que passar por fuso, a gente tem algumas orientações nessa questão da higiene do sono, né, de como se adaptar mais rápido a um fuso horário. Então, faz parte, esse cochilo ele é importante para alguns atletas, principalmente aqueles que acordam muito cedo e têm uma demanda muito grande de atividade física. Acho que o Dr. pode até complementar, mas basicamente essas orientações que a gente acaba passando para os nossos atletas. Exato, Leonardo. O cochilo tem que ser usado com sabedoria. Ele vai ajudar a aumentar um pouco sua concentração, sua energia, depois que você acorda do cochilo. Ele conta naquelas 8 horas que você tem, idealmente, na maior parte dos adultos. Mas deve ser preferencialmente no começo da tarde, porque se você faz um cochilo muito no final da tarde, muito perto da hora que você vai dormir, isso atrapalha a sua preparação para o sono. Existe todo um equilíbrio hormonal que vai preparando o seu corpo para dormir. E a outra coisa é o tempo, né? Limitar a meia hora a 1 hora de cochilo. Porque se você entrar num sono muito profundo nesse cochilo, você vai acordar e ainda vai se sentir um pouco grogue, um pouco cansado, porque você vai ser acordado de uma fase muito profunda do seu sono. Uhum. Nossa, isso acontece muito comigo. Eu adoro fazer cochileta russa, quando eu tô de folga. Como funciona na cochileta russa? Você não põe despertador, deita, dorme, e aí é uma sorte. Se eu vou acordar em meia hora, 1 hora, 3 horas, a gente vai descobrir na sorte. O problema é que quando a cochileta vai mais para a parte de muitas horas, 3 horas, 2 horas, eu acordo exatamente assim como o doutor falou, sem saber onde eu tô. É um desespero, como se eu acordasse no meio de um super sonho, me mexendo, olhando para os lados, sem saber o que aconteceu. Eu dormi, eu não dormi, tá de noite, tá de dia. Isso interfere muito no resto do meu funcionamento do dia, eu fico muito ansiosa. É como se o meu emocional tivesse abalado ali depois dessa cochileta russa mais poderosa. Exato. E se você tem vontade e necessidade de dormir 3 horas durante o dia, é de se perguntar como que está a tua noite, se você está descansando o suficiente. Doutora, eu tenho e acho que seria super importante a gente falar também para as pessoas, que vocês comentassem um pouco sobre a pessoa, que a gente está falando aqui de atletas, né, de performance, mas a gente sabe que muitas pessoas estão às vezes em tratamento de emagrecimento. E o tratamento de emagrecimento, também o sono faz muita diferença para esse resultado, né? Felipe, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho para as pessoas sobre isso.
Com certeza, porque pensa que o sono é uma das formas mais eficazes do seu corpo recuperar energia. Então, quando você tem uma vida em que você é privada de sono, que você não dorme o suficiente, o corpo vai tentar adquirir essa energia de outras formas. Então, um dos sintomas de insônia é exatamente esse aumento de apetite. E o que é que o corpo vai procurar? Alimentos de alta densidade calórica para poder compensar essa falta de energia que seu estômago está dando. Então, é aquele doce que você tem vontade de comer de manhã, aquele segundo pão do café da manhã, que pode ser um recurso tentando compensar uma noite mal dormida. Vamos trazer agora para a nossa conversa o que a gente pode fazer para melhorar isso, a minha condição de sono, sem a cochileta russa, uma coisa mais saudável. Porque tem como a gente melhorar, tanto no sono como na performance, alguns pontos que estão com problema. Muito se fala da higiene do sono, da gente tentar ter uma qualidade de sono diferente. O que seria isso de fato? O que a gente pode fazer para ter um sono de qualidade dentro do possível? Infelizmente, a gente sabe que na vida moderna não dá pra gente cortar completamente o celular, a internet, as luzes. O trabalho não tem mais só 8 horas por dia, mas o mínimo talvez ajude um pouquinho, né? Bom, acho que algumas questões importantes são ajustar a alimentação, né? Então, tomar cuidado com os alimentos, principalmente na parte noturna. Então, evitar de comer comidas pesadas. Quando a gente fala de alimentos também, nutrição, evitar comidas, alimentos ricos em cafeína. Então, café, a partir das 3 da tarde, ele começa a comprometer um pouquinho. Então, assim, a gente fala de cerca de 8 horas, né? Poderia ter feito cerca de 8 até 8 horas. Então, é mais ou menos imaginar quando que é o horário que você dorme e evitar pelo menos 8 horas antes a ingesta de café. Mesmo que você pare um pouquinho também, evitar de ingerir muito café pela manhã ou pela tarde também, uma quantidade muito grande, isso também poderia interferir. Fazer uma atividade física, né, e evitar fazer atividade física de alta intensidade à noite, no período noturno, porque isso levaria também uma dificuldade, né, para dormir. Tem a questão da temperatura do corpo, então se o nosso corpo está muito quente, a gente tem dificuldade. Acho que provavelmente você deve ter tido um pouco de dificuldade nos últimos dias por causa do calor, né? O calor ele vai afetar luz, barulho de uma maneira geral. Atividades que são agitadas à noite não são recomendadas também. Então a gente evitar de fazer, sei lá, jogar videogame à noite é algo que é muito ruim, porque tem muito estímulo visual, você vai ter assim, vai ter alguns hormônios agindo que vão contra o processo de sono, né? A própria luz, né? Você não precisa apagar tudo, mas tentar diminuir a luminosidade da casa. Então, você tem 3 interruptores, você tentar diminuir para 2, para 1, né? E deixar a luz um pouquinho mais baixa. Hoje a gente tem filtros nos celulares, nos aparelhos, né? Para a luz azul, né? Que acaba... Ativar o modo noturno, né? O modo noturno, que pode ajudar também. E também... Isso faz com que, por exemplo, eu tenho um filho que acorda muito cedo. E ele, desde pequeno, acorda muito cedo. E eu falo, você parece um senhorzinho, porque a pessoa que a gente ficando mais velha, às vezes acorda até antes do despertador, já naquele mesmo horário que você tem que acordar todos os didias. Aí eu falo, meu filho, a hora que você acorda, às 6 horas da manhã, pode ser sábado, pode ser domingo. Tudo bem que sábado ele acorda para ir treinar também, mas então no domingo eu falo, aproveita e dorme 2 horas a mais. Ele, mãe, mas eu acordo. Eu falo, o que a gente faz para continuar? Tem alguma técnica? Ou isso tudo ajuda o sono ser também mais prolongado? Bom, a higiene do sono com certeza vai... Desculpa, vou deixar o Felipe falar. Porque esse caso você mostrou, o teu filho, ele tem que a gente chama de um avanço de fase. Então, ele tem um perfil de dormir matutino. Ele prefere acordar cedo e, idealmente, eu imagino, dormir um pouco mais cedo também. Sim. Então, seria mais fácil para ele, por exemplo, dormir meia hora ou 1 hora mais cedo do que ficar na cama mais um tempo.
Não, e o corpo dele definitivamente pede, porque ele é daqueles que pode estar acontecendo o que for, ele já vai para a cama, ele gosta de ir mais cedo, ele prefere 8 horas, não consegue, muitas vezes por causa de treino, de atividade, mas quando ele pode, a cara dele já fecha, já fica, fala, meu Deus, já fecha assim, de o ficar olhinho pesando. O olho, a boca, tudo dá uma caída, ele já está morto, ele quer dormir, não aguenta. Não, eu tô aprendendo nesse episódio do Band News Informa que eu faço tudo errado. Tudo errado. O doutor falou sobre atividade física à noite, que eu pensava assim, eu vou ficar cansada, né? Vou dormir melhor, vou estar cansada. A tela ali do celular, a minha horinha de TikTok já vai ser cortada. Aí jogo agora pro doutor Felipe para perguntar sobre esses tempos, né? Tem uma quantidade, assim como o café, que ali a gente fazer uma conta de 8 horas antes, que eu também faço errado. Na higiene do sono, nas luzes da nossa casa, no celular. Isso também entra na conta? Tem sim, tem sim. Hoje, a gente tem essa visão de que cada hora do seu dia tem que ser produtiva. E você ficar uma hora sem estar fazendo alguma função é um demérito, uma coisa que você não pode fazer. Então, o meu paciente padrão, ele chega para mim e fala, olha, eu tenho 5 a 6 horas para dormir, eu quero acordar já com energia 100%, eu quero terminar meu dia produzindo até o último segundo, e aí eu quero deitar na cama, fechar meus olhos e dormir. E não é exatamente assim que funciona. Existe uma preparação do corpo para esse momento de dormir. Ele não acontece de uma hora para outra. O momento mais importante, quando a sua produção de melatonina, que é o seu hormônio do sono, vai estar no pico, é 1 hora antes da hora planejada de dormir. Então essa é uma hora em que é muito importante você fazer coisas que te relaxem. A gente chama isso de controle de estímulos. Fazer uma massagem, tomar um banho quente, ler um pouco, escutar uma música que você gosta. E você vai estar falando para o teu cérebro, para a rotina do cérebro, que logo mais você vai dormir. E doutor, no caso dos medicamentos, né, que são utilizados para o sono, claro que a gente está falando de pessoas que têm um distúrbio do sono e que precisam desse auxílio, mas a gente vê muito agora nas farmácias a venda de melatonina. Você falou sobre o hormônio, e aí eu lembrei sobre esse tópico. Inclusive, a gente está aqui na sala digital da Band, em parceria com o Google, e esse é um dado muito interessante. O interesse de busca do Brasil sobre melatonina está no maior patamar da história. A gente nunca teve tantas buscas no Google sobre melatonina, sobre como ela funciona, sobre onde comprar, sobre dosagem. É uma coisa que pode ser usada por ser um hormônio que a gente produz no corpo de forma indiscriminada, entre aspas? Depende de para quem. Então, quando a gente vai ver por que um paciente não está dormindo bem ou não está tendo um sono reparador, um sono que o descansa, a gente procura os distúrbios do sono. Quais são os distúrbios do sono mais comuns? A apneia do sono, 25% dos homens e 10% das mulheres. Insônia, que acomete 10% dos adultos. Síndrome das pernas inquietas, que também acomete 10% dos adultos. E isso que se perguntou do teu filho, avanço ou atraso de fase. Tem pessoas que têm um hábito muito noturno, que por elas, eles iam dormir de madrugada e acordar já próximo da hora do almoço. Mas nem sempre a nossa rotina social permite que isso aconteça. E esse é o paciente em que a melatonina mais ajuda. A gente pode usá-la para adiantar um pouco o horário que essa pessoa tem de sono. A gente também usa em trabalhadores noturnos, pessoas que dão plantão à noite, ou pessoas que viajam muito e sofrem muito de jet lag. Mas se você é uma pessoa que não faz as regras da higiene do sono, ou tem essa necessidade de produzir até o último minuto e logo depois está dormindo, a melatonina não vai te ajudar muito.
É um remédio seguro, realmente é um complemento de um hormônio que a gente produz no nosso corpo, mas quando você compra um suplemento na farmácia, ele vai te dar a mesma dose que o seu corpo já produz, que a gente chama de dose fisiológica. Em geral, quando eu quero tratar algum distúrbio do sono com melatonina, eu peço para o paciente manipular ou importar uma miligramagem maior. Agora, esses remédios para dormir, tanto para pessoas que não estão conseguindo dormir, estão insatisfeitas ou porque têm insônia, a qualidade desse sono, a reparação e a fisiologia noturna vai ser a mesma de quem não toma e dorme? Não, é bem diferente mesmo. A gente tem Tem estudos perdas. com exames do sono, com uma polissonografia, que mostram que você seguir os mesmos ritmos do sono quando você está usando a medicação do que quando você não está usando a medicação. Quando que ela é interessante? Quando o paciente sofre de uma insônia, que a gente decide que a melhor estratégia é medicamentosa. Realmente, um sono com medicação ainda é melhor do que um sono insônia, um sono insuficiente por uma doença do sono. Mas a gente sempre vai tentar corrigir hábitos de higiene do sono, colocar esse paciente num programa de psicoterapia comportamental para ajustar essa preparação para o sono e tentar usar a menor quantidade ou nenhum remédio. E, Leonardo, falando de performance no esporte, o que um amador pode fazer, aí trazendo mais para a nossa realidade, que a gente sabe que o profissional tem acesso a alta tecnologia, várias coisas. O doutor trouxe um pouco do que a gente pode fazer na higiene do sono e no dia a dia, na rotina física, para melhorar essa performance, além do sono. Tem alguma coisa mais básica, alguma mudança menor que pode trazer um resultado? Vamos lá. Quando a gente fala de sono, a gente está falando de ciclos, né? E uma das dicas que eu posso dar é de você tentar dormir sempre no mesmo horário, né? Então, tem vários estudos que mostram que às vezes não é possível você dormir uma quantidade suficiente, mas se você conseguir dormir com regularidade de até meia hora, uma hora, geralmente você tem mais ganho, porque o seu corpo se acostuma. Então não é legal aquela pessoa que tem uma rotina de vou dormir meia-noite, às vezes dorme 9 da noite, aí outro dia dorme às 7, aí dorme às 10. Então, quando tem irregularidade, geralmente a qualidade do sono ela tem uma tendência a cair. Então, se programar, né, ter uma rotina de sono é algo que é importante. Faz parte também do contexto da higiene, mas ela te ajuda. Porque como são ciclos, a gente precisa que todos eles sejam feitos. E principalmente nessa parte do sono profundo é onde você vai ter esses ganhos, né? Então, para quem quer correr, ele vai recuperar a parte muscular durante o sono profundo. Para quem quer ganhar massa muscular, vai ter mais ganhos durante essa fase. Então, você precisa que todas as fases aconteçam para que você tenha ganhos melhores e se recupere melhor também entre um treino e outro, né? Desse jeito você acaba disciplinando, né? O teu corpo Sim. sabe que naquele momento você vai começar a desligar e isso facilita o processo todo de recuperação e de adaptação aos estímulos que você deu. Seria isso, né? Você educa o teu corpo de uma forma geral. Seria isso e é mais ou menos igual treinar, né? Então você tem geralmente um horário preferido de treino. Então você vai treinar, geralmente tem gente que acorda cedo, gosto de treinar às 6 horas da manhã. Né? Ela não vai treinar às 6 horas da manhã, outro dia 9, né? Até pela nossa rotina a gente não consegue fazer isso. Então ter uma rotina de treino e aí ter uma rotina de descanso, assim como você tem de treino, de alimentação, ela é fundamental. Né? Então quando você consegue organizar o seu dia, você consegue render mais. Eu acho que essa é a dica que eu daria. E para render mais no treino, tem alguma coisa que a gente possa fazer pensando em exames para estar sempre em dia, para ter uma noção de saúde do corpo? Algum suplemento é necessário ou esse rendimento é muito individual de cada atleta? Eu acho que a gente tem que individualizar, né? Então, assim, depende muito da demanda. Se você é um triatleta, você vai ter uma demanda, são 3 modalidades que estão envolvidas. Muitas vezes é uma quantidade de treino muito grande, então você vai precisar ajustar isso. Provavelmente vai ter que ajustar a alimentação,
né? Entrar com algum suplemento. Então, assim, a gente tem que individualizar mesmo. O que você quer, né? Você quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, quer ter performance, quer melhorar a sua saúde. Eu acho que para cada um vai ser uma receita um pouco diferente. Mas essas dicas gerais, elas funcionam para todos. Então, você ter uma rotina organizada de treino, de alimentação, de sono, é algo que vai te ajudar, independente do que você faça. Então, a gente não precisa falar necessariamente que todo mundo quer melhorar a performance, precisa comprar um pote de whey e um de creatina, então. Não. Ah, tá. E assim, eu diria até que a melatonina, assim como os suplementos, se você não tiver uma rotina ajustada, ela não vai funcionar muito bem, né? Que foi o que o Dr. Felipe falou. Então, o suplemento também, quando você vai utilizar, quando você tiver uma dieta ajustada. E aí você fala, poxa, tá faltando um pouquinho mais de proteína, tá faltando um pouquinho mais de calorias, eu preciso consumir um pouco mais de calorias. Nesse momento, eu preciso melhorar, assim, os estoques de glicogênio. Então, eu preciso, né, utilizar aquele suplemento naquela hora. Então, o suplemento, ele, como o próprio nome diz, ele vai suplementar alguma deficiência que você tem na tua alimentação. Então, quando a gente pensa, muitas vezes parece algo que é o fundamental, mas não. A alimentação, o treino e o descanso são os fundamentais. E aí a gente vai ajustando conforme cada pessoa. E Camila, dentro da nossa atividade física, dentro da academia, para a gente melhorar a performance, o que pode ser feito? Claro, sempre se fala de musculação, que todo mundo tem que fazer para a vida inteira. O que a gente precisa ficar de olho para saber sair do básico do nosso rendimento como atleta amador? Olha, Isabela, isso é tão importante porque as pessoas elas entram e elas já querem elas já pensam lá na frente. E quando a gente fala que a primeira coisa é ter um planejamento, é porque tem que começar do começo, né? E o básico é base, né? Como a gente fala, a gente tem que ter uma base boa. Então, a pessoa tem que sempre saber. Hoje as pessoas buscam muito, estão muito preocupadas. Qual o ritmo que você corre ou que você pedala, ou quanto você aguenta, ou qual é a carga que você pega, né? Normalmente gira tudo em torno disso, qual é a distância que se percorre, qual é o movimento ou que nível de faixa de luta você está. E se a gente começar com os princípios básicos do treinamento esportivo, né, de você conseguir colocar ali uma frequência semanal, uma duração adequada de iniciante, você trabalhar a mobilidade, você trabalhar a estabilidade, para ter uma movimentação correta, um controle motor, para depois pensar numa força, para depois pensar num avanço a mais, num volume de treino a mais, se você não tiver essa base boa, dificilmente você vai sustentar muito tempo. Ou aparece uma lesão, né? Ou você acaba tendo um desgosto muito grande, você acaba não tendo tanto prazer por aquilo. Então, o que é mais importante é a pessoa tirar da cabeça, mas eu consigo fazer isso tudo. Então, ela quase se mata um dia de treino para conseguir ou alcançar uma distância, ou tentar fazer um tempo, ou tentar carregar uma carga, ou tentar fazer um movimento. Já querer aprender, por exemplo, fazer um movimento coordenativo em um mês, né? Porque isso sempre a gente aprimora demais. Então, assim, o início é início, é base. E pensem o seguinte, eu costumo falar para todos os meus alunos e pessoas que eu tomo conta, é assim, a base nunca vai ser pouca. Nunca vai ser pouco. Se você fizer uma base boa, ela nunca vai ser pouca. É melhor fazer mais a base, mais o início, mais o começo, do que querer já pular lá para frente. Então, fiquem mais tempo fazendo um volume. É melhor você fazer 30 minutos, 2, 3 meses, do que já querer no final do primeiro mês já fazer 2 horas de alguma atividade, por exemplo. Né? Isso vai para todas as áreas. Então, comecem sempre, dar um pé para trás, né? A gente fala, é só você olhar os atletas profissionais, como eles aquecem. Quanto tempo eles... E o que é o aquecimento? É o preparo ali, né? Não importa se a pessoa vai fazer atletismo, se a pessoa vai nadar, se a pessoa vai fazer um levantamento de peso, se ela vai correr uma maratona. Como que a pessoa aquece? Como que ela começa ali? Ela faz movimentos básicos, ela faz... ali ela gasta um tempo ali do treino, que às vezes a gente acha que é pouco, mas a pessoa, às vezes, os atletas profissionais gastam de 30 minutos a quase 1h30 de preparo para uma coisa que eles... para ter uma parte principal. Então, imagina um amador. Não dá para você chegar lá, não, em 40 minutos eu resolvo, eu chego lá, então ao invés de eu fazer um aquecimento, eu já vou pegar mais carga, vou pegar hoje 10 quilos no bíceps, 15, 20, e você fala, mas
como é que tá a tua postura? Como é que tá como você chega ali daquela sessão, né? Como é que tá o teu preparo para aquilo? Então, gastar tempo com o preparo da sessão, se dedicar ao mínimo mesmo, à base do treinamento, seja dentro da academia, seja num campo, seja numa piscina, seja numa quadra, isso faz muita diferença, sempre. A gente não pode esquecer de fazer isso em momento algum de quando você está treinando alguma coisa. E a progressão, ela vem naturalmente? Ela deve vir naturalmente, aí depende do esporte do que você está fazendo, mas, por exemplo, esporte aeróbico, por exemplo, uma corrida, que muita gente corre e pedala, a gente aumenta de 10% a 15% na semana, de uma semana para outra. Mas também não é toda semana esse aumento de 10% a 15%, senão a gente chega ali em cima muito rápido e vai dar ruim. Então, a gente tem evoluções, então tem semanas onde a gente progride, semanas onde a gente regride, e vai sempre coordenando a intensidade e o volume. Né? Então, a gente não dá para... O volume é o tempo de duração que a gente está ali e a densidade é um pouquinho mais complexa do treino, né? Mas, basicamente falando, é o volume e a intensidade, a gente tem que coordenar ali. Então, não adianta, eu brinco, eu falo, não é pro alto e avante. Não é sempre todo treino querer um pouquinho mais, né? As pessoas gostam muito disso. Todo treino ela faz um pouquinho mais. Não, tem hora que a gente tem que diminuir e não é tem hora na hora que a gente está cansado. Faz parte do ciclo do treinamento a gente fazer essa redução, voltar e crescer novamente. Anotou, você ouvinte Band News FM, tudo que tem que fazer para garantir uma performance melhor, não só no esporte, né, mas na vida, sono, alimentação, treino, tudo isso está interligado. A gente começou essa conversa, esse tema também, principalmente por conta dos dados que a gente encontrou na pesquisa aqui da Sala Digital, que os brasileiros estão buscando 4 vezes mais como dormir rápido e não como dormir melhor. Você já falou um pouquinho, né, sobre o nosso tempo, o que a gente está vivendo nesse século XXI. Eu quero agradecer demais os nossos especialistas que participaram desse bate-papo com a gente, o Dr. Leonardo Hiral, médico do Comitê Olímpico Brasileiro. Doutor, quem estiver acompanhando a gente, acha que precisa de um médico do esporte, como faz para te encontrar? Bom, pelas redes sociais, né? Minha rede social, o Instagram é @doc.leohiral, HIRAO. E, bom, acho que a rede social hoje é o caminho mais fácil de me encontrar. Medicina do esporte não é só para alta performance, né? A gente tem um acompanhamento essencial também para os atletas amadores, né? Com certeza, eu acho que a medicina do esporte pode ajudar, né? E tanto hoje é chamada de medicina do exercício e do esporte. Então, mesmo para quem tem algum problema de saúde, né? Seja ele uma hipertensão, diabetes, uma artrose, a gente ajuda na mudança de estilo de vida, né? Às vezes tem alguma limitação de movimentação, a gente adapta, né, o que seria um bom exercício, como a gente faria para fazer um trabalho de fortalecimento. Então, a gente tem várias ferramentas hoje para ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor e, enfim, melhorar a saúde. Doutor Felipe Barros, neurologista do Núcleo de Medicina do Instituto do Sono, do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, muito obrigada pela parceria, pela informação compartilhada com a gente, também para te encontrar quem acha que não está dormindo tão bem, quem quer desistir da cochileta russa, por exemplo. Faz como para te encontrar? Foi um prazer conversar com vocês. Vocês podem me achar no Instagram, meu arroba é super fácil, @neurologista, ou pelo meu site, drfelipebarros.com.br. Vai ser um prazer ajudar. Muito obrigada, Camila. Seguimos juntas até o próximo Band News Informa, trazendo informação de saúde e esporte para os nossos ouvintes, né? Sim, obrigada, Isabela. Obrigada a todos. Espero que tenha ajudado aí os nossos ouvintes e telespectadores. Beijo, até o próximo.